Como montar uma redação perfeita em pouco tempo. Então é isso que eu vou te mostrar exatamente agora, como que você monta a sua redação, beleza? Mas ó, rapidão, se inscreva aqui no canal, só isso, tá? Não vou nem ficar falando muito mais coisa não, meu filho. Vai lá, só se inscrever no canal para dar aquela moral e vamos embora. Galera, quando a gente fala de montar a redação, a gente tem que ter um plano que seja capaz de você mesmo enxergar o começo, o meio e o fim do seu texto. Porque eu tô falando de montar a redação, mas essa montagem já significa, metade da sua redação. 50% do sucesso do seu texto vai estar nessa montagem de redação, porque você não corre o risco de ficar sem ideia, você não corre o risco de ficar travado e perder tempo, porque você está travado numa parte, e você não corre o risco também de deixar o seu texto incoerente. Você não vai correr esse risco, tá? De ficar incoerente. Seu texto vai ficar bonitinho, com coerência. Fechado? Então bora lá então. Ó, você vai pegar uma folha de papel e deitar essa folha, do jeito que tá aparecendo aqui na tela para você, que é o meu iPad. Então, ou você pega uma folha sulfitão em branco, ou você pode ser folha com linhas, tanto faz. O que você vai fazer? Tá? Eu tô fazendo exatamente assim à mão para você fazer assim no seu texto. A primeira coisa, a primeira caixa que você vai fazer aí, tá? É uma caixa para você colocar a frase temática da sua redação, tá? Então, imagine que o seu texto vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher, beleza? Então, na primeira parte aqui, você vai marcar o tema da sua redação, beleza? Então, você tem lá, ó, a persistência da violência contra a mulher, beleza? Então, esse é tema, que nós chamamos, na verdade, de frase temática. Beleza, agora eu vou querer que você puxe, na verdade, outras duas anotações. O que são essas duas anotações? É quando você vai separar para mim o que é o assunto geral e o que é o foco desse tema, tá? Então você vai colocar aqui nessas caixinhas aqui o que é o assunto e o que é o geral do tema. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, tá? Opa, o assunto geral, violência. Né? Então, está falando sobre violência. O que a gente tem de foco? Gente, pode ser palavras soltas. De foco a gente tem em relação à mulher e tem a questão da persistência. Putz, o que isso significa? Olha só, tem gente que deixa passar despercebido essas palavras. Então, quando você olha lá, por exemplo, assim, ó, persistência, tá? E a pessoa vai lá e começa a falar sobre, vamos fazer a criação de leis. Não, meu filho, criação de leis, violência contra a mulher, já existe a Lei Maria da Penha. Então, você não vai escrever na sua redação, então é importante criar leis, ou uma das causas dessa violência, falta de lei. Não, tem lei. E na redação não é para você colocar, por exemplo, assim, lá no segundo parágrafo. Primeiramente, uma das causas da violência contra a mulher, não, porque tem a palavra persistência. Deu para entender a diferença? Então, na sua redação, você teria que usar trechos assim. Primeiramente, imagina o segundo parágrafo. Primeiramente, um dos motivos pelos quais esses atos violentos ainda existem ou ainda persistem, pronto, está deixando claro que o motivo que você está colocando está relacionado à persistência. Lá no terceiro parágrafo. Além disso, outro fator que contribui para a recorrência de atos criminosos, recorrência, tem a ver com a palavra persistência. Deu para entender? Por isso que é importante você entender qual é o foco da redação. Porque quando você acha o foco da redação, significa que durante o seu texto todo, você precisa usar palavras que demonstrem esse foco. Então, feito isso, o que é interessante você saber também, tá? Então, você pode usar, no lugar de mulher, você pode usar, por exemplo, a palavra ela, ou elas, né? Você pode usar, se você estiver falando, por exemplo, que elas são vítimas, então, vai poder se referir a ela como vítimas. E por aí vai. Persistência, você pode usar a palavra recorrência, né? Outro fator que contribui para, em vez de persistência, em vez de recorrência, esses atos ainda acontecem, por exemplo. Ainda acontecem. Enfim, quando você tem mapeado, né, qual é o assunto, qual é o foco, você já consegue até fazer anotações de palavras que têm a ver. Ou seja, você já vai planejando o seu texto com calma. Fechado? Próxima parte que você vai fazer é o seguinte. Agora você vai planejar o seu argumento. São dois argumentos que nós vamos chamar de A1 e nós vamos chamar de A2. Gente, esses argumentos, eles são os motivos que você vai usar, beleza? Então, qual o motivo que você vai usar relacionado a esse tema aqui, tá? Então, por exemplo, por que a violência ainda persiste? Então, por uma sociedade machista. Beleza. Que tem a ver com raízes históricas. Beleza.
Marcou aqui, planejou. Então você sabe que o seu primeiro argumento vai falar de raízes históricas de uma sociedade machista. Ok. E o segundo motivo? Eu vou falar que é a impunidade. Beleza. Então, um segundo fator que contribui, colabora para essa persistência é a impunidade. Então, quando você planeja assim, você sabe que tem uma linha de raciocínio, tá? Essa persistência por fatores históricos, essa persistência por causa de impunidade, certo? Beleza. E aí a última coisa que você faz você tem que planejar o que vai estar lá no seu último parágrafo. Então, como que você faz isso? No seu último parágrafo, ele é o fechamento, é ele que vai sustentar tudo isso aqui. É hora de você fazer uma ação. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu faço uma ação ou duas ações? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala de ação, a gente está pensando em ação para diminuir, amenizar o problema. Sempre assim. Agora, vai ser uma ação que você vai propor ou vai ser duas? Bom, a regra da prova do Enseja, por exemplo, ou quem vai fazer o Enem, ou quando pede dissertação, é que você coloque uma ação. Então, a prova de redação pede uma ação na dissertação argumentativa. Uma ação, beleza? Mas existe um negócio chamado também progressão textual. O que é a progressão textual? É ver se o seu texto está bem planejado, se o seu texto está progredindo com coerência, tá? Olha só, vamos colocar na tela de novo. Eu tenho dois argumentos relacionados a esse tema, tá? Aí vamos supor que eu diga o seguinte, que uma ação, portanto, para diminuir a persistência dessa violência contra a mulher, é importante que o Poder Judiciário acelere os julgamentos dos processos relacionados a esse problema. Opa, então a minha sugestão de ação foi que o Poder Judiciário acelere esses processos na hora de fazer o julgamento. Tá, mas gente, essa minha ação, ela só está resolvendo esse argumento aqui. E aquilo que eu trabalhei sobre raiz histórica e sociedade machista? Não deu certo. Então não é um texto bom, porque a ação sua, ela só conseguiu contemplar uma causa trabalhada ali. Então é importante que você proponha, nesse caso, duas ações. Aí você pode continuar. Além do mais, para combater as raízes históricas, as escolas devem fazer isso. Daí você vem com uma segunda ação. Agora, dependendo do tema, pode ser que você consiga propor uma ação só que englobe as duas. Aí tudo bem. Então, sempre planeje pensando. Opa, essa minha ação, ela está conseguindo abraçar as duas coisas que eu estou planejando? Sim, então posso ser uma ação só. Não tá, ela só está sendo capaz de abraçar uma. Então você vai ter que fazer duas ações, beleza? Caso você faça duas ações, a primeira ação é interessante que esteja relacionada ao A1 e a segunda ação esteja relacionada ao A2, para que fique mais coerente. Eu espero que o seu texto fique mais bonito aí na hora da leitura. Fechado? Deu para entender? Então olha só, fazendo esse esqueminha, eu já tenho 50% da redação pronta. Agora eu vou fazer a introdução em cima desse tema, eu vou fazer lá o desenvolvimento do meu parágrafo falando sobre a sociedade machista, falando sobre a sociedade patriarcal lá, que tinha o homem no poder, etc e tal, mas eu sei que tem a ver com a 1. Eu vou falar sobre a impunidade, né? Muitas vezes que tem exemplos de pessoas famosas, cantores, por exemplo, gente aí que já agrediu a mulher e aí nada acontece com essa pessoa. Então, eu já sei o norte daqui. Agora basta eu vir desenvolvendo tudo isso. Fechou? É isso então. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você esse esqueletão de como montar a sua redação perfeita, tá bom? Fala aí para mim também se tem algum outro assunto que você quer que eu faça aqui no canal um videozinho e eu vou gravar com certeza. Maravilha? É isso aí então, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Isso aí me ajuda demais, demais, demais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços. Tchau, 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 tchau. Valeu!